Já que não é só de videogames, ou séries, ou animes, vive um nerd, hoje eu vim falar sobre The Witcher. Galera, The Witcher é um livro, né? Só uma série de livros que veio antes do jogo. Se você conhece do jogo, você vai se agradar bastante dos livros, porque ela tem uma pegada muito, assim, anterior ao que aconteceu nos jogos, né? E fecha algumas lacunas que às vezes as pessoas possam sentir. Afinal, quando você joga The Witcher, principalmente o primeiro e o segundo, o Geralt tá completamente sem memória, e somente no terceiro aparecem figuras que você não conhece, figuras do passado do Geralt, que no caso é a Ciri e a Yennefer, e você fica se questionando quando ele conheceu, por que ele se conheceu, por que o Geralt tem tanto carinho pela Ciri. E o livro ele vai trazer isso, né? É uma série de livros escrita pelo Andrzej Sapkowski. Eu tenho que ler, gente, porque aqui eu não falo polonês, né? Pra você ver, The Witcher é uma série polonesa. E tem 7 livros, né, da série. Pelo que eu entendi, apenas os 5 primeiros têm publicados com traduções em português, então isso é muito bacana. Quem tem interesse assim, de conhecer um pouquinho mais sobre The Witcher pode ter acesso a esses livros e pode se familiarizar bastante com o mundo do Geralt e dos bruxos. E vamos sim um pouquinho para a estrutura dos livros, né? Os primeiros 2 livros, até algumas pessoas ficaram muito felizes, porque os primeiros 2 livros ele pega uma estrutura um pouquinho de contos, ou seja, são pequenos fragmentos da história do Geralt, né, do pensamento do Geralt, no que ele faz, principalmente em contratos, né, que é a terminologia usada pelo Geralt no jogo, né, são os contratos, por onde ele passa, quais foram os problemas que ele enfrentou, tudo isso é um pouquinho definido dentro do jogo e também é passado pro livro, né, então são pequenos contos bem definidos, bem detalhados, assim, e sem, às vezes, conexão. Um capítulo, às vezes, não tem nem a mínima conexão com o próximo livro ou com o próximo capítulo. E apenas, normalmente, existe um capítulo mais, assim, mais preponderante, ou seja, com uma história mais complexa, que, por exemplo, nos 2 primeiros é a Espada do Destino e, no caso, o Último Desejo. Para quem jogou The Witcher 3, né, sabe que a Yennefer é o grande amor do Geralt, né, e o Último Desejo é exatamente um contrato que o Geralt teve em relação a Yennefer, né, e eles realmente ficam presos por causa de um dream, né, que é como se fosse um gênio da lâmpada. Então é bem interessante, é bem legal, dá um pouquinho de background para você entender um pouquinho da história, e isso é bem legal, né? O segundo livro, que é o Espada do Destino, ele dá um pouquinho de background da outra personagem do terceiro jogo, né, que é a Ciri. Ela, no caso, ela é bem pequenininha e tudo mais. Acontece uma grande questão no primeiro livro que é discutida no segundo e que vai realmente preponderar como o Geralt se conhecer com a Ciri e como é que vai se desenvolver esse relacionamento da Ciri, a Yennefer e o Geralt. Por isso que às vezes muitas pessoas que conheciam os livros se sentiram um pouquinho perdidas com os jogos, principalmente o primeiro e o segundo, porque o Geralt, ele nunca foi
o grande pegador, ele nunca foi o cara completamente desapegado e que só quer passar o rodo geral, né? O livro, ele dá uma pegada muito mais humana, às vezes um pouquinho mais focado a nível de bruxo. Ele é muito pragmático, Geralt, então às vezes as suas decisões dentro do jogo de ser bonzinho não é o pragmatismo do Geralt do jogo, né? Então do livro, desculpa. Então às vezes você realmente fica um pouquinho aparteado, alheio, né? Então quem lê bastante os livros provavelmente vai ter decisões completamente diferentes das que teve ao longo do jogo, né? Dos 3 jogos. A grande questão é que, por exemplo, os próximos livros, depois que ele realmente conhece a Ciri, depois que realmente ele fica envolvido com a Ciri, os livros, eles se tornam lineares. Então é interessante porque os primeiros livros, eles são necessariamente a nível de capítulo, e depois ele muda e vai para um aspecto de linearidade que é bem interessante também, e dá uma cortada no estilo de leitura que você possa estar vindo a ter, né? E às vezes, por exemplo, pode agradar em algum aspecto e não agradar em outros, né? Eu, por exemplo, eu não gostava tanto do aspecto de ser via contos. Eu gostava mais de leitura linear. Então, a partir do 3º livro, eu gostei bem mais do que os primeiros, né? Os primeiros, às vezes, a gente ainda ficava um pouquinho desconexo. Então, é isso. Eu acho que, assim, eu comprei até o Batismo de Fogo. Ele dá muita história, ele faz dá muita informação. Os primeiros 2 livros e algumas partes do 3º, eles pegam o ponto de vista do Dandelion, né? Então isso é muito legal, porque o Dandelion, ele é um bardo, então às vezes você fica se questionando se é verdade, se tem algum tipo de pegadinha e tudo mais, mas isso não tira o brilhantismo da escrita, né? Do próprio autor e do que é retratado, e para quem é fã de The Witcher vai se sentir muito assim familiarizado com a escrita e com o conteúdo que tem. Então é isso, galera, essa foi a minha dica. Se você gostou do vídeo, curtida, compartilha, se inscreve no canal, beleza? Valeu, falou!